Nós temos a tendência de imaginar, porque nós somos ensinados que a forma que nós falamos no Brasil não é muito boa. Então, o brasileiro acha não, é uma consequência até lógica. Se ele vai na escola e a escola diz, tudo que você fala tá errado, você fala mal o português e o tá certo é o que tá aqui nesse livro, a pessoa vai ter a impressão de que, então, quem fala próximo a essas formas, ou que usa essas formas pelo menos, os portugueses têm a tendência de colocar o pronome depois. Então, eles dizem muito mais dá-me do que me dá. Então, para nós que aprendemos que tudo que nós falamos está errado, ou que não é bom, não é certo, parece que eles falam de forma culta. Mas não, eles também têm os seus registros informais e coloquiais em Portugal também. A diferença é que, para alguns casos, é diferente do português brasileiro. Então... E tem só mais um que já vai ligar com o que nós vamos falar agora, o tema principal da live, que era aquele que eu mostrei antes e eu tirei. Então esse comentário do Google, acho que é o nome, diz assim: aprender o português mais próximo do europeu na escola nos ajuda a ampliar nosso repertório de palavras e expressões exclusivas de Portugal. Também nos dá a assombrosa destreza de ter duas caras para nossos irmãos lusófonos, pois podemos falar livremente de forma coloquial e de repente mudarmos o switch para o modo clássico e responder à altura em um belo português de literatura. KKKK. Já vamos falar sobre tudo isso. Por questões de identidade, eu acho só bonitinho a ideia de batizarmos nossa língua como brasileiro ou brasilês. Mas na prática, ela não tem valor algum. Somos 27 Brasis diferentes que se consideram uma nação. Há tantas diferenças gramaticais e fonéticas entre o português falado em Florianópolis e Teresina, quanto entre São Paulo, Lisboa ou Coimbra. O que talvez assuste os portugueses é isto. Do ponto de vista deles, somos um país diferente deles. Mas do nosso ponto de vista, Portugal é um estado do Brasil, tão longe quanto o Amapá e do Rio Grande do Sul, tão diferente quanto Rondônia e Sergipe. A gente não é mais um império conquistador, mas continuamos com a mesma capacidade de absorção e assimilação cultural. E isso herdamos dos próprios portugueses. Tem, muita coisa pra comentar, eu vou tentar separar algumas partes. Eu vou começar pela primeira parte desse comentário, que ele fala assim: aprender o português mais próximo do europeu na escola nos ajuda a ampliar o nosso repertório de palavras e expressões exclusivas de Portugal. Pra começar aqui, não ajuda, porque o que se ensina na escola, como o que se entende como português padrão, português culto, qualquer coisa assim, não tem nada a ver com o português europeu. E eu posso dizer isso porque eu estudei também em Portugal, e eu digo que o que se aprende como português culto no Brasil é um português brasileiro culto. Ou seja, um português só aprende por meio de instituições formais de ensino que vão ensinar aquela variedade, mas que nada tem a ver com o português europeu, a não ser algumas semelhanças por questões literárias, vamos dizer assim, talvez por não tem nada a ver com... E é que, aliás, há duas confusões, né? Porque essa pessoa que comentou, ela diz que, por um lado, é interessante aprender um português mais próximo do europeu na escola e que isso nos dá a habilidade de falar de forma coloquial e mudar para um modo clássico, responder à altura em um belo português de literatura. Aqui é uma confusão absurda de muitos termos. Então, primeiro, aqui desse jeito que ele fala, parece dar a entender que o que se aprende com o português culto na escola é o português literário, que é discutível, é o português clássico, ou um português clássico, que também está errado, equivocado em termos linguísticos, ou que é próximo do português europeu. Então tem 3 erros aqui que já não fazem sentido nenhum. E outra confusão também que é falar que a forma de falar de uma pessoa que estudou numa capital brasileira, teve uma instrução formal de ensino, e o que ela fala é coloquial em comparação ao que qualquer outra pessoa que não teve, por exemplo, uma instrução formal, também fala de forma coloquial ou seja, do mesmo nível de coloquial, ou da mesma forma, né, esse coloquial. Vamos separar alguns termos aqui para deixar claro o que é o que não é cada coisa. Primeiro, existe no Brasil, de forma simples, tá? Existe um português culto, que é falado por camadas sociais que têm acesso à instrução formal em instituições de ensino. Isso pode ser... E são todas pessoas que... Ninguém é rico ali, tá? Estamos falando de pessoas que têm acesso à instrução formal por meio de escolas privadas ou de institutos privados, porque a gente sabe que o projeto de sucateamento da educação brasileira, da escola pública, é um projeto, então quem consegue escapar dele é quem consegue pagar, ou seja, a educação fica para quem pode realmente acessar financeiramente essa educação, né? Educação que pode dar ascensão de prestígio social, ascensão financeira, etc. Então existe a diferença entre falar o português culto, que é o que essas camadas, chamado classe média aí, mas são todos trabalhadores que talvez tenham uma renda um pouco maior, mais acesso a bens de consumo, por exemplo, e se sentem talvez até mais próximo das elites, e essas pessoas têm uma forma de falar chamada de português culto, vamos dizer assim,
português culto de São Paulo, português culto do Rio de Janeiro, etc. E as pessoas que não têm acesso à instrução formal podem estar no que se chama, ou que não se poderia entender como um português coloquial, vamos dizer assim. Só que até as pessoas que falam com um português culto também têm mudanças de registro, depende do seu contexto. Então, há contexto de uso em que o português culto, apenas nas escolas, que nada tem a ver com o português europeu, tá? Ele vai ser mais interessante quando ela vai falar em público, quando ela vai fazer alguma manifestação em público, ou vai escrever um e-mail importante, ou vai se pôr numa situação em que o prestígio da pessoa, da imagem dela, também está refletido na fala dela, o português culto. E quando ela estiver com pessoas que ela conhece, ela vai usar o português coloquial, não mesmo que se usa uma pessoa que não tem instrução formal do ensino da língua. Que tudo isso é diferente do português europeu, que também tem os seus registros formais e informais, e também tem um português considerado português culto em Portugal, e também tem um português chamado coloquial. Então, o que acontece, eu acho que é uma impressão errada de pessoas que talvez não conheçam a realidade linguística de Portugal, que é achar que Portugal são pessoas que falam como se lê na literatura clássica de portuguesa, que nós lemos, que é do século XIX, basicamente século XX no máximo, com Fernando Pessoa ali, ou como até os escritores brasileiros, ou como, ele até disse aqui, estar à altura de responder em belo português, como se as pessoas em Portugal falassem com belo português. Na verdade, é uma criação de um certo prestígio de algumas formas da fala, porque para nós elas são estranhas. Então, um exemplo é a posição do pronome. Eu sempre uso esse exemplo porque é um exemplo muito forte no português brasileiro, que nos diferencia demais. A colocação do pronome antes ou depois, me dá ou dá-me, por exemplo, é uma diferença muito forte entre esses dois. E nós temos a tendência de imaginar, porque nós somos ensinados que a forma que nós falamos no Brasil não é muito boa, aquela atitude negativa que nós falamos do português uruguaio, né, o portunhol, em relação a eles próprios, é também refletido no português brasileiro. Então, o brasileiro acha que, porque na escola, acha não, é uma consequência até lógica, se ele vai na escola e a escola diz, tudo que você fala tá errado, você fala, enfim, mal o português e o tá certo é o que tá aqui nesse livro, a pessoa vai ter a impressão de que, então, quem fala próximo a essas formas, ou que usa essas formas pelo menos, os portugueses têm a tendência de colocar o pronome depois, então eles dizem muito mais dá-me do que me dá. Então, para nós que aprendemos que tudo que nós falamos está errado, ou que não é bom, não é certo, tem que seguir algumas regras prescritivas que também prescrevem a predominância do uso da ênclise, por exemplo, o pronome no final, dá-me, parece que eles falam de forma culta. Mas não, eles também têm os seus registros informais e coloquiais em Portugal também. A diferença é que, para alguns casos, é diferente do português brasileiro. Então, mesmo uma pessoa, talvez, que não tem instrução formal em Portugal, o comum seria dizer dá-me, porque tem a ver com o ritmo, a prosódia da fala da pessoa que condiciona como ela vai estruturar a frase dela. Não tem a ver necessariamente com instrução formal nesse assunto em Portugal. Já no português brasileiro, usar o pronome antes ou depois tem sim a ver com instrução formal, com acesso à educação e à instrução formal. Então, o que eu disse é que esse comentário tem muita confusão por não conhecer o que é o português europeu e até um preconceito com o seu próprio português brasileiro de uma forma bem vira-lata, ou seja, dizendo que o que ele fala só porque em Portugal é diferente, tudo que eles falam lá tem que ser algo próximo de um português literário, um belo português, como ele disse aqui, que não faz sentido algum. Como eu já dei para vocês alguns exemplos, qualquer pessoa em Portugal teria a tendência, ou boa parte das pessoas em Portugal teria a tendência de usar mais a ênclise, que é dizer dá-me, por exemplo, ao invés de dizer me dá, e não quer dizer que é mais formal, porque essa mesma pessoa pode ter pouco acesso à instrução formal de ensino, só que a diferença é que lá eles são uma prosódia diferente. A língua se estruturou de outra forma lá, então, que é diferente da do Brasil. Então, até o português culto brasileiro, em boa parte dos casos, vai aceitar me dá ao invés de dá-me, né? A gente acaba caindo até numa questão de hipercorreção, porque as pessoas acham que, por sentir que dá-me parece mais culto, ela vai começar a colocar em outros casos e que nem a própria prescrição do português padrão do Brasil e de Portugal prescreve. Por exemplo, ela diz para não me dar doce. O não é uma partícula, por exemplo, atrativa, que vai atrair o me para perto do não, ou seja, para a esquerda do verbo. Então, não me dê um doce. Então, dizer, ela pediu para que não dê-me um doce, não faz sentido algum. Nem no português europeu e nem no português culto do Brasil. Só que por uma questão de hipercorreção, algumas pessoas podem tentar fazer isso para tentar soar cultas. É isso que eu disse. Então, na verdade, essas pessoas que acham que Portugal fala um português culto mais literário é porque não conhecem nem a sua própria língua, porque não sabem nem que o português brasileiro também tem casos que prescrevem uso ou não da ênclise, da próclise, por exemplo, nesse caso, e que em Portugal também tem diferenças de registros coloquiais e formais, informais, etc. E aí, depois aqui embaixo fala um monte de coisa, assim, sobre não chamar o português brasileiro de brasileiro, enfim. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes nesse assunto agora, mas já falei isso em outros vídeos, podem ver também. É uma questão política você chamar português brasileiro de brasileiro ou português mesmo. Daí vem a decisão política de
se isso é um confronto, um enfrentamento que se deve fazer ou não, enfim, essa cisão entre os portugueses. Até mesmo essa ideia de nós herdamos dos portugueses a capacidade de nos adaptar. Isso não significa nada, não tem nenhum respaldo histórico, científico. Aliás, se alguém tem alguma dúvida de que portugueses não são essas pessoas super fáceis de se adaptar, e não digo que é uma qualidade dele exclusiva, mas de vários europeus, é só ver a questão migratória em Portugal e como alguns partidos de extrema-direita estão revoltadíssimos com o fato de que Portugal mudou. Olha só, Portugal não é o que foi há 100 anos atrás, porque como Portugal nunca foi uma coisa só, está mudando, continua mudando, e agora eles estão incomodados, as pessoas que estão nesse momento presente agora, eles estão incomodados com essa mudança que eles estão vendo agora, mas daqui a 100 anos, essa mudança, ou esse incômodo deles vai ser nada, porque a mudança já vai ter acontecido, tá? O meu incômodo era, talvez, tentar esclarecer alguns termos, muitas confusões de termos ali, a pessoa falando muita coisa sem saber o básico de cada, enfim, da sua realidade, a realidade de Portugal, e tentando ali, talvez, explicar o preconceito dela, ou explicar a síndrome de vira-lata, de rebaixamento cultural e linguístico que ela tem, tá?